Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Eu sou o pastor Adão e hoje eu estou aqui com você para darmos início a uma série de 8 episódios do capítulo 1 do Evangelho de João. Eu quero convidar você a mergulhar com profundidade nesse capítulo 1 do Evangelho de João. Com certeza nós iremos extrair para a nossa vida muitos ensinamentos, muita coisa boa de Deus, muita revelação que o Senhor nos entrega neste capítulo 1. Eu quero iniciar em João 1:1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes de tudo existir, Cristo já era. Quero pensar sobre este Verbo eterno. João, ele abre o seu evangelho nos levando não a Belém, mas à eternidade. Ele não começa com a manjedoura, mas com o infinito. Antes de qualquer começo que conhecemos, antes de Gênesis 1:1, antes do tempo, antes dos anjos, antes da matéria, o Verbo já era. Quando tudo ainda era nada para nós, Cristo já existia em perfeita comunhão com o Pai. Isso muda completamente a forma como enxergamos Jesus. Ele não é simplesmente um personagem marcante da história, um líder religioso, influente ou um grande filósofo. Ele não começou a existir quando nasceu em Belém. Ali, ele apenas entrou na nossa história. Jesus é o Deus eterno, sem início e sem fim. Ele é o Eu Sou, que existe por si mesmo. João nos mostra que a fé cristã, ela não é construída em ideias bonitas, sentimentos religiosos ou tradições humanas acumuladas ao longo dos séculos. Ela está firmada na verdade. João afirma que ela está firmada no próprio Deus que se revelou de maneira definitiva através de Cristo. Queridos, quando João chama de verbo ou palavra, ele está dizendo que Jesus é a mensagem viva de Deus, a comunicação máxima do céu à terra. Tudo que Deus quis dizer à humanidade, ele disse em Jesus. Quer conhecer o caráter de Deus? Olha para Cristo. Quer entender o amor de Deus? Contemple a cruz. Você quer discernir a vontade dele? Observe a vida, os ensinamentos, as atitudes e o coração de Jesus. Porque nele, Deus não é mais uma ideia abstrata ou distante, mas alguém que podemos conhecer, alguém que nós podemos amar e seguir. Muita gente imagina Deus como um frio, inacessível, severo ou indiferente. Mas João afirma que o Deus eterno decidiu se revelar de forma clara, concreta, de forma visível. Queridos, em Jesus, o eterno se fez próximo. Aquilo que era infinito se fez tocável. O Deus transcendente se torna Emanuel, Deus conosco. O mesmo Cristo que estava no princípio da criação continua presente hoje na história da sua vida. Ele não está apenas no passado dos evangelhos, ele está presente. Ele está presente, sabe, no teu coração. Se Jesus é o Verbo eterno de Deus, ele não é um acessório da nossa vida, mas o centro dela. Hoje é um convite para você reconhecer Cristo não como um detalhe espiritual, mas como o Senhor soberano da sua história. Querido, separe um tempo hoje, ainda que poucos minutos. Separe um tempo para adorar a Jesus, não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Ele é o Deus eterno. Diga a Ele, em suas próprias palavras, do seu jeito, que você o entrega novamente o primeiro lugar na sua vida.
Talvez você esteja vivendo uma vida cristã se esquecendo de quem é Jesus. Ele é muito mais do que um amigo, e ele é amigo de fato. Ele é a maior expressão do amor de Deus, mas ele é Deus. Ele é o soberano. Eu convido você a orar comigo nesse momento, diante de algo tão poderoso que nós acabamos de ler, de ouvir. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz aqui em João capítulo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Antes de tudo existir, ele já existia. Senhor Jesus, reconhecemos neste momento mais uma vez que Tu és o Deus eterno, o Verbo que existia antes de tudo. Muito obrigado, Senhor, porque sendo tão grande, Te inclinastes para entrar na minha história. Eu Te peço neste momento, Senhor, me ajuda a viver cada dia lembrando que a minha fé está firmada em Ti e não em sentimentos ou tradições. Que a Tua eternidade dê segurança ao meu presente e esperança ao meu futuro. Assim eu oro juntamente com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Se esta mensagem te abençoou, ela também pode abençoar a vida de alguém. Compartilhe, mande para alguém, para que ele possa compreender também que Jesus é o Verbo eterno de Deus. Pense sobre isso e eu te aguardo no nosso próximo episódio da série devocional do Evangelho de João, capítulo 1. Bom dia.